mas a ameaça maior veio de dentro. No livro dos Atos, encontramos o apóstolo Paulo advertindo aos bispos e anciãos que dentre eles sairiam homens que falsificariam a verdade para conseguir adeptos. Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus Sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que, chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz magnífica no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: "Sob este sinal vencerás." Constantino interpretou este sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele também alertou a igreja da futura rebelião interna que revelaria o que ele chamou o homem do pecado, que se oporia e se exaltaria sobre tudo o que se chama Deus ou se adora. As advertências de Paulo baseiam-se numa profecia do Velho Testamento. Séculos antes, o profeta Daniel, no 7º capítulo de seu livro, descreveu a ascensão de 4 impérios mundiais simbolizados por 4 bestas que saíram do mar. Um leão, um urso, um leopardo de 4 cabeças e uma 4ª besta horrível com 10 chifres. Ele contou como o 4º império seria o mais forte de todos, mas que seria dividido em 10 reinos menores. E desses 10 reinos menores, representados pelos 10 chifres na cabeça da 4ª besta, sairia outro chifre ou reino, que seria mais imponente que os outros. Este faria guerra contra o povo de Deus, levantaria blasfêmias contra o Altíssimo, e até pensaria em mudar os tempos predeterminados e a lei de Deus. Você sabia que Isaac Newton escreveu um comentário inteiro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse?
Ele o chamou de Observações sobre as Profecias de Daniel e o Apocalipse de São João e o publicou em 1733. Como matemático e especialista em precisões numéricas, Newton dizia que a forma extraordinária como as profecias se cumpriram era, para ele, um dos mais fortes argumentos a respeito da procedência divina deste livro que todos chamam a Sagrada Escritura. Naquela época, existia somente uma igreja em toda a Europa Ocidental. Era a igreja que hoje chamamos de Católica Apostólica Romana, e seu pontífice era o Papa. A igreja com certeza monopolizava a maneira como as pessoas vivenciavam o cristianismo. Não havia outras opções. Não se conseguia salvação em uma outra igreja. Comparecer às missas não era voluntário, não era uma escolha, era obrigatório. O Papa Francisco afirmou que as teorias científicas do Big Bang e da evolução não contradizem a existência de Deus como criador. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia. Diante de vários estudiosos e acadêmicos, o Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor, e completou: O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contradice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Antes de Francisco, os papas Pio XII e João Paulo II já haviam se declarado a favor das ideias do evolucionismo. A comunidade científica acredita que o Big Bang, explosão ocorrida há 13 bilhões de anos, deu origem à expansão do universo. A teoria da evolução, citada por Charles Darwin em 1800, prega que os seres vivos se transformaram de acordo com a adaptação ao meio ambiente.
tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Por volta de 325 d.C., em Roma, o imperador Constantino reuniu o Concílio Ecumênico de Nicéia e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente e com mão de ferro toda a Europa, conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição. João Paulo II vai pedir desculpa pelos pecados cometidos pela Igreja Católica nos tempos da Inquisição, quando os não cristãos eram queimados em fogueiras. O Papa vai fazer referências também às Cruzadas e ao tratamento que a Igreja Católica deu aos judeus, às mulheres e aos povos indígenas. Ha avuto in questi mari, contribuendo a deturpare il volto della Chiesa, chiediamo umilmente perdono. Pesquisando os instrumentos e formas de tortura empregados pela Inquisição, percebe-se que esses não diferiam em nada daqueles empregados contra os mártires da Roma pagã. Os mártires eram suspensos por um pé ou por ambos e crucificados, e as mulheres eram suspensas pelos cabelos. Outros eram suspensos pelos pés com uma grande pedra presa ao pescoço, ou então cobertos com mel, presos a estacas fixadas no solo e expostos ao sol para serem torturados por moscas e abelhas. Alguns eram suspensos pelos pés, recebiam marteladas na cabeça. Outros eram suspensos pelas mãos amarradas às costas, com pesos amarrados nos pés e no pescoço. Também eram presos a uma grande roda, que depois era atirada de um lugar alto sobre terreno pedregoso. Outros tinham os membros entrelaçados nos raios de uma roda. Permaneciam assim exposto por dias até a sua morte. Também eram amarrados a uma roda estreita, que era girada de forma que o corpo era horrivelmente mutilado nas pontas de ferro fixas sob ele. Eram colocados em uma talha, tracionada por força humana, estirados, esmagados numa prensa. Com as mãos amarradas às costas, eram içados por uma corda, depois soltos sobre pontas aguçadas. Eram açoitados e espancados, seja presos a estacas ou sobre aguçadas espigas de ferro. Outros eram apedrejados e também esmagados debaixo de enormes pedras. Torturados com garras de ferro, onde partes de seus corpos eram rasgados pelos ganchos. Ou então, pendurados de cabeça para baixo, tinham partes do corpo queimado com uma tocha. Eram lançados em caldeirões de óleo fervente ou fritos em uma enorme panela quente. Naquele tempo, a Inquisição agia como a consciência da sociedade e dizia o que era certo e o que não era certo. O berço de Judas é um exemplo do lado negro da engenhosidade humana. O berço de Judas é composto por uma pesada pirâmide de madeira colocada sobre um apoio de 4 pernas, semelhante a um assento. Suspenso acima da pirâmide está um sistema de sustentação formado por cordas e roldanas que se conectam ao tronco e aos pés da vítima. Os acusados de heresia eram pendurados nus sobre a pirâmide nesse dispositivo.
Os torturadores utilizavam esse dispositivo de várias maneiras. Eles podiam deixar o acusado cair sobre a pirâmide ou colocá-lo lentamente sobre a ponta, forçando-o a sentar ali por longos períodos. Como a gravidade está agindo sobre a vítima e forçando o peso contra a ponta, a pirâmide age como um instrumento de abertura. Nós temos 4 cantos que irão diminuir a quantidade de atrito e gerar um movimento quase cortante para forçar a abertura da vítima. E as faces laterais irão agir como um encaixe que irá manter o orifício da vítima aberto. O potencial do berço de Judas está na capacidade de ferir algumas das partes mais vulneráveis do corpo humano. Os torturadores têm muita facilidade para encontrar áreas do corpo especialmente suscetíveis a ferimentos. E, obviamente, as partes íntimas são muito sensíveis, são vulneráveis e repletas de terminações nervosas, sendo mais sensíveis a lesões. Durante um interrogatório, se a vítima não cooperasse, ela poderia ser deixada sobre a ponta por várias horas, a chamada posição de vigília. Ela era chamada de posição de vigília porque os músculos iriam se contrair, tentando minimizar a dor, e seria impossível dormir. Projetos elegantes, com finalidades específicas e construídos com um único propósito: eliminar vidas. As máquinas de execução espelharam e também inspiraram muitas das grandes invenções da humanidade, mecanizando a tortura e o terror. A seguir, conheceremos a engenharia por trás das máquinas mortais. A Inquisição. De 1200 a 1860, diversos movimentos de Inquisição aterrorizaram a Europa. A Igreja atuou em conjunto com o Estado para eliminar hereges, punir pecadores e exercer controle sobre o povo. Eles utilizaram máquinas para facilitar a tarefa. Eles usaram várias tecnologias para causar dor e torturar milhares de pessoas. Esses dispositivos talvez sejam os mais malignos da história, pois não apenas executam, mas também torturam e aleijam com uma precisão cruel. Muito embora todos esses dispositivos causem uma dor agonizante, poucos são tão amedrontadores quanto esse símbolo da Inquisição, a chamada cadeira de Inquisição. Dedicaram os altares pagãos aos heróis cristãos. Adaptaram no ritual da igreja o incenso, as imagens e esculturas, as velas, as flores, as procissões, as vestes, os hinos e orações repetitivas com os quais satisfaziam os povos em cultos antigos. Constantino sabia que para um único Estado e um único imperador serem legítimos diante dos olhos do povo, que para o imperador ser visto como tendo a proteção dos céus, a religião cristã teria que conquistar o coração do império. Assim como muitos outros militares, Constantino associava o deus cristão com o deus pagão Sol. Ele fez de domingo o dia do Sol, um feriado público. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church.
T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. No último agosto, o Serviço de TV do Vaticano divulgou um vídeo com o Papa promovendo os benefícios do domingo. O tempo de descanso, especialmente o dominical, é feito para nós, para que possamos desfrutar daquilo que não pode ser produzido ou consumido, que não se compra e não se vende. Uma lei dominical nacional ou mesmo internacional parece ser uma impossibilidade para os céticos. Dizem que, com sua grande população de judeus, Israel nunca aceitaria uma tal política. Mas aqui está o que o Noticiário Nacional de Israel publicou no dia 9 de setembro, no projeto de lei para fazer do domingo um dia de folga em Israel. O mundo está entrando em seu último grande conflito sobre a liberdade religiosa, que culminará em um conflito entre a lei de Deus e a lei das tradições dos homens. E a Bíblia está cheia de exemplos. Em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor aprovou uma lei obrigando a adoração da imagem de ouro em violação do segundo mandamento, forçando as pessoas a escolherem entre a lei de Deus e a lei dos homens. O rei Dário aprovou uma lei obrigando o povo a orar ao rei, forçando Daniel a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. No Antigo Egito, Faraó aprovou uma lei forçando os escravos hebreus a trabalhar no sábado, forçando a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. E assim também a última regra mundial passará uma lei obrigando o povo de Deus a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. Todos esses exemplos são conflitos de liberdade de consciência e em todos eles os governos haviam ultrapassado seu domínio.
e na tentativa de controlar a consciência de todo mundo. O mundo está assistindo essas histórias de liberdade religiosa se desdobrarem em notícias. Estamos vivendo em uma época em que aqueles que obedecem antes a Deus que aos homens estão sentindo a mão da opressão. Estamos vivendo em uma época na qual os protestantes estão fazendo concessões a Roma. No ano passado, em 2014, Tony Palmer, o ministro anglicano, falou para uma sala cheia de protestantes cristãos, dizendo-lhes: porque eu desafio os amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver ainda uma igreja protestante? E a igreja, com sua promessa de salvação, era a única saída. Mas a Bíblia não era o centro das práticas da igreja, e sim a missa. Celebrada por padres, era um sacramento com o poder de conferir a vida eterna. Este ritual, no qual acredita-se que pão e vinho tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo, era tão importante quanto o próprio Evangelho. Mas o povo era excluído. Os padres se voltavam para o altar, ficando de costas para os fiéis, e falavam em latim, uma língua inacessível, que apenas os sacerdotes compreendiam. Mesmo que as pessoas ouvissem a leitura da Bíblia, ela também seria em latim, em uma tradução com 1000 anos de idade. Talvez agora sejamos todos católicos novamente. Planos já estão sendo feitos para católicos e protestantes comemorarem o 50º aniversário da Reforma Protestante juntos. O secretário-geral da Federação Luterana Mundial disse: a relação entre luteranos e católicos está sendo transformada de conflito a comunhão. O relatório conjunto do Vaticano e da Igreja Luterana declarou: a consciência está nascendo em luteranos e católicos de que a luta do século XVI acabou. E as razões para a condenação mútua à fé de cada um têm caído no esquecimento. Despercebidamente, os cristãos protestantes estão se enganando a si próprios através de concessões religiosas, o adversário mais perigoso. O povo necessita resistir aos avanços desse perigoso inimigo da liberdade civil e religiosa. Quem é esse grande inimigo da liberdade religiosa? Considere esta citação. As perseguições dos protestantes pelos católicos, pelas quais foi quase aniquilada a religião de Jesus Cristo, serão mais que superadas quando o protestantismo e o papismo estiverem unidos. O povo de Deus que guarda os mandamentos dentro em breve será colocado em posição muito difícil, mas todos os que têm andado na luz, que a têm difundido, reconhecerão que Deus intervém em seu favor. Quando tudo parecer o mais proibitivo, então revelará o Senhor o seu poder aos seus fiéis. Condenação pela qual Deus tem trabalhado de maneira tão maravilhosa e sobre a qual tem lançado o escudo da onipotência, abandonado os princípios protestantes e pela sua legislação de proteção e apoio ao catolicismo no limitar a liberdade religiosa, então atuará Deus com seu povo em favor do seu povo que é fiel. Hoje as manchetes apontaram 8 maneiras como o Papa Francisco está mudando a direção da Igreja Católica. Papa Francisco mudando a Igreja Católica e o mundo. O Papa disse que a Igreja poderia flexibilizar as regras sobre divórcio, recusando-se a fazer qualquer condenação ou observação sobre o casamento gay, e afirmando-se como líder para combater as alterações climáticas. Tudo isso faz do Papa um líder popular e respeitável aos olhos da nossa sociedade global. Talvez a face da Igreja mudou, mas não o amargo ressentimento, intolerância e liberdade que abasteceu suas ações por mais de 13 séculos. Um bispo católico uma vez comentou sobre a natureza conciliatória do papado e disse isso: o tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é impotente, diz o bispo O'Connor. A liberdade religiosa é meramente suportada, até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. A face do papado pode mudar, mas o seu coração ainda é o mesmo hoje, como era quando o João viu embriagado com o sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus. Em 2014, a revista Newsweek publicou um artigo intitulado "Com seu primeiro Papa, os jesuítas estão fazendo um retorno". Neste artigo é dito que o Papa é católico? Claro, mas Francisco é um jesuíta também. Embora apresente-se como uma ordem altruísta e de serviço sacrificial, a realidade é algo totalmente contrária. Na época em que a reforma protestante estava ganhando força, como um inimigo formidável foi dado início à ordem dos jesuítas. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar a sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado.
Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Com estas intenções, o primeiro Papa jesuíta tem se esforçado para recuperar estes 500 anos da velha ambição. O presidente Obama e outros líderes mundiais têm chamado o Papa de a autoridade moral. E o Papa visita os Estados Unidos com a certeza de afirmar-se ainda mais como o melhor líder do mundo. Isso posiciona o papado ainda mais a recuperar a autoridade global e civil que perdeu em 1798. E lendo as notícias de hoje, podemos ver que o nosso mundo está enfrentando várias importantes crises, certamente. Traz como crise financeira, iminente agitação social e as alterações climáticas. Tudo isso teria uma solução que estaria sendo promovida pelo Papa, presidentes e líderes, que resolveria todos estes problemas. Isso seria um dia de descanso. E este ano, semelhante projeto de lei foi proposto no Congresso americano. Estamos lentamente corroendo a religião em todas as oportunidades que nós temos. Provavelmente deveríamos estar debatendo um projeto de lei exigindo a cada americano a participar de uma igreja de sua escolha, aos domingos, para ver se voltamos a ter um renascimento moral. E assim como nos antigos tempos, em Babilônia e no Egito, o povo será levado a tomar uma decisão entre a autoridade da lei de Deus e a lei dos homens. Esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz. Hoje é domingo, a gente tá animado, Fraco né? não, Coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio tirou assento. Hoje é sem sinapses. Sem sinapses. Eu não sei vocês, eu sou cristão e até o senhor descansou no sétimo dia. Eu não vejo Não, e hoje tu viu que o Papa voltou a defender de forma muito enfática que não se deve trabalhar aos domingos. Porque Então? Se você trabalhar aos domingos, você... Primeiro, que você não contribui para a paz no lar, aquela almoção no domingo, etc. E também é ruim para as amizades. Exatamente. Para consolidar as coisas. Esse negócio aqui é trabalho? Não. Pra mim é Isso aqui que vocês importante. fazem aqui? Porque tu faz outro trabalho além desse? Hein? Tu faz outra coisa Mas é mesmo. verdade, a Igreja trabalhos Católica manuais. impõe tantas coisas ao governo e o governo cede. Por que a gente é obrigado a trabalhar no domingo? Por quê? Eu acho que a Esse tem Igreja que ser o Católica tema devia de- Porque vocês fazer assinam uma pressão. Vocês assinam um Isso é contrato sem proibido. lei. Você Eu me precisa lembro- mesmo, pelo Você bem da assina família, contrato sem lei. pelo bem dos filhos que estão carentes de paz. Não é legal a tese? Depois disto, a partir do quarto século, o recurso a Mateus 16, 16 a 19, se tornou cada vez mais frequente para fortalecer a supremacia do bispo de Roma, que, a partir de então, passou a ter exclusivamente o título de Papa.
Em 1798, o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte e a Igreja perdeu temporariamente os seus títulos de propriedade. Durante o tempo em que esteve com toda a força governando a Europa, afinal todos os demais monarcas temiam o poder da Cúria Romana, o papado, infelizmente, fez muitos estragos. Estragos estes que coincidem com profecias bíblicas acerca da apostasia e da chegada de um certo anticristo. Esse anticristo é representado em Apocalipse 13 como sendo uma besta fera, isto é, um monstro simbólico que surge do mar. Este poder, de acordo com o apóstolo Paulo, seria revelado em conjunto com a grande apostasia do povo de Deus. Isto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Como esta é uma palavra pouco usada, deixe-me perguntar, você sabe o que é apostasia? Deixe-me definir o termo. Apostasia é uma palavra grega que vem da mesma raiz de apostasium, e ela quer dizer, segundo o dicionário, separação, divórcio, quebra de acordo. Assim, segundo o apóstolo Paulo, uma grande separação ou quebra de acordo aconteceria no futuro do cristianismo. E junto com isto, viria o anticristo. Você pode encontrar esta definição em várias passagens da Bíblia, como 1 João capítulo 2, verso 18, 1 João capítulo 2, verso 22, 1 João, novamente, capítulo 4, verso 3 e 2 João capítulo 1, verso 7. Todas essas passagens falam da vinda e da obra do anticristo. Novamente, a palavra anticristo é outro termo grego que significa aquele que opõe a Cristo, usurpando, tomando o lugar de Cristo. Um estudo sistemático da Bíblia e da interpretação mais antiga das profecias apocalípticas mostra que os cristãos primitivos sempre entenderam que este anticristo seria uma união perigosa entre a Igreja e o Império Romano. O que antes era oposto a Cristo, agora usurpa o seu lugar. Esta é a definição de anticristo. Ora, se a Bíblia diz que a rocha é Cristo, e a Igreja diz que Pedro é a rocha e os demais papas, você vê aí um exemplo de um homem tomando o lugar do mestre. Isto sim seria uma quebra de acordo conforme aquela profetizada por Paulo. Aliás, não é à toa que no documento de doação de Constantino, que já mencionamos, o Papa ali é chamado de Vicarius Filii Dei, isto é, o substituto do Filho de Deus, aquele que está no lugar do Filho de Deus. Uma outra passagem muito forte para mim é Daniel capítulo 7, 25. Ali diz que esse futuro poder também cuidaria em mudar os tempos, isto é, os calendários, e a lei de Deus, pois foi justamente isto que Roma fez, tanto em sua fase pagã quanto em sua fase papal. Ela criou uma espécie de calendário universal, fazendo com que os calendários bíblicos baseados na agricultura, na astronomia e nas festas religiosas fosse quase esquecido. Veja os meses do ano como os temos hoje. Eles são quase todos homenagens a imperadores romanos, como Júlio e Agosto, a Júlio César e Augusto, ou também a deuses romanos, como Marte, Março, e Janus, Janeiro. O mês de setembro, que lembra o número 7, passou nas mudanças romanas a ser o mês 9. O mês de outubro, que lembra o número 8, passou a ser o mês 10. Novembro e dezembro, que lembram respectivamente os números 9 e 10, passaram a ser os meses 11 e 12. Assim foi nas reformas julianas, feitas por Júlio César, e depois nas reformas gregorianas, feitas pelo Papa Gregório em 1582. A Páscoa, que no calendário bíblico era celebrada no dia 14 de Nissan, passou a ser fixada no domingo seguinte à lua cheia após o equinócio primaveril do hemisfério norte. Isto apenas para acomodar no mesmo calendário eclesiástico as festas religiosas católicas e as festas pagãs de Baco, o deus romano do vinho, festas estas que deram origem ao carnaval. O mitraísmo, uma religião importante com seu principal culto ao deus Sol, também chamado de Solis Invictus, entrou com força na igreja, graças ao papado, e mesclou a figura de Cristo com a de um deus pagão. Veja esse relevo do deus Sol, extraído de antigas termas romanas.
Agora, compare-o com esta imagem de Cristo encontrada numa igreja espanhola do século VII. Neste contexto, o Papa ainda assumiu para si o título anteriormente pertencente ao imperador e que era um título pagão de honra ao imperador como sacerdote do deus Mitras, o deus Sol. Esse título era Pontifex Maximus, ou Sumo Pontífice. Significa o principal construtor de pontes entre os homens e o deus Sol. Curiosamente, o mesmo título hoje largamente usado pelo Papa, que também é chamado de Sumo Pontífice. Não é à toa que a Igreja justamente institui como dia de guarda, o dia de feriado cristão, o dia do Sol, Dies Solis, dia que, aliás, veio em lugar do sábado bíblico, e dia que foi também rebatizado com o nome de Dies Domini, ou Domenicus, que quer dizer domingo, ou dia do Senhor. Agora, na Bíblia, o dia do Senhor não é o domingo, e sim o sábado. O domingo foi colocado no lugar do dia de guarda prescrito na Bíblia. Veja novamente esse detalhe. No calendário bíblico, o sábado é chamado de 7º dia da semana, mas a cultura eclesiástica fez do domingo o 7º dia. É por isso que, contraditoriamente falando, o domingo encerra o chamado fim de semana. Mas veja que estranho, o dia seguinte é chamado de segunda-feira e não de primeira-feira. Com isso em mente, nós podemos passar para a segunda parte da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25. Afinal de contas, ali diz que esse poder não mudaria apenas os tempos, isto é, os calendários, mas também a lei, isto é, a lei de Deus. Agora, pegue em sua casa uma Bíblia católica, e abra qualquer Bíblia católica, protestante que seja, em Êxodo, capítulo 20. Depois tome um catecismo e abra na parte que fala dos 10 mandamentos. Uma vez feito isto, compare os dois textos, da Bíblia e do catecismo. Você se surpreenderá ao ver como a igreja mudou arbitrariamente os 10 mandamentos, isto é, a lei de Deus.